Oi, gente linda. Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou o Sidney Grassman. E se você está passando por aí, por favor, deixe o seu like. Isso me ajuda muito. Hoje são 14 de julho e está iniciando nesse canal um novo quadro que se chama Escolha um Livro. Eu lancei 3 livros e vocês escolheram um deles para a gente ir destrinchando sempre no segundo domingo de cada mês. E vocês optaram, e eu acho que vocês fizeram uma escolha maravilhosa, Golpe de Misericórdia de Marguerite Yourcenar. A gente vai se encontrar aqui, então, sempre no segundo domingo de cada mês, para irmos juntos destrinchando 30 páginas. E de 30 em 30 páginas, eu já fiz aqui a separação direitinho, ó. Cada marcação é um domingo. Vai dar exatamente até o dia 8 de dezembro. Não vai ultrapassar os limites de 2024. Achei formidável isso. Mas também não vai ser antes de dezembro. Então, ali por dezembro, eu lanço mais 3 títulos, se houver interesse, claro. E a gente escolhe uma segunda novelinha e a gente vai ver que formato que a gente faz em 2025. Se a gente mantém o segundo domingo de cada mês, ou se a gente faz semanal, de repente nas terças, isso a gente conversa depois. Para aqueles que estão acompanhando pelo Kindle, porque surgiu essa dúvida, o Kindle, né, não tem a mesma paginação do livro físico. Como é que eu poderia fazer para acompanhar a leitura pelo Kindle? Eu tive uma ideia. Eu encerro o encontro de cada domingo, por exemplo, o encontro de hoje, com o início da primeira frase do próximo encontro e também o fim, a última frase do próximo encontro. Eu acho que isso situa bem as pessoas que estão acompanhando pelo Kindle, né? Eu não sei se vocês chegaram a comprar o livro, se vocês baixaram pelo Kindle, ou se vocês querem apenas acompanhar, porque obviamente ninguém é obrigado a adquirir o livro. Mas se vocês lerem comigo, eu acho que fica mais gostoso, né? Por isso que o pessoal está chamando de a novelinha, né? Porque ele vai ser completo, sem preocupação com spoiler, né? Cada segundo domingo do mês a gente se encontra aqui para destrinchar assim, sem nenhuma preocupação com essa coisa de spoilers. Enfim, vai ser o livro de cabo a rabo mesmo. O Golpe de Misericórdia foi publicado pela editora Nova Fronteira. Essa aqui é uma edição lindíssima de capa dura de 2018, mas esse livro é uma publicação de 1939. Ela lançou esse livro em 1939. Ele tem 141 páginas. A tradução é do Ivo Barroso. A Marguerite Yourcenar, ela não é francesa, como eu sempre pensei que Marguerite fosse francesa por causa do nome, né? A gente esquece que existe a Bélgica. Ela nasceu na Bélgica, em Bruxelas, em 1903. Mas ali, quando começou a Segunda Guerra Mundial, ela, muito desapontada com a Europa, ela morou em diversos países europeus, ela foi embora para a Europa em 1939. Logo após o lançamento desse livro aqui, ela foi embora para a Europa, para os Estados Unidos. Ela foi morar no Maine. Ela deixou a Europa. E ela morreu lá, nos Estados Unidos, em 1987. Teve uma vida longa. Viveu 84 anos, foi professora de literatura francesa. Ela sempre foi uma menina muito precoce, muito inteligente. Seu pai era um erudito, um homem bastante culto. Ela, com 8 anos de idade, lia Racine. Imagina, lia Racine. E aprendeu latim e grego com o pai. Latim com 8 anos e grego com 12 anos. Seu primeiro livro ela escreveu extremamente jovem, chama-se Alexis, ou O Tratado do Vão Combate. É uma visão romanceada da vida de André Gide, mais especificamente da sexualidade de André Gide. Eu acho que ela foi bem ousada em publicar esse livro. Ali por 1929, se eu não me engano, o pai dela ainda estava vivo, né? Porque ela
Nesse livro, ela faz com que o personagem que se inspira em André confesse sua sexualidade para sua esposa e a abandone em virtude dela. Eu estou louco para ler esse livro, já encomendei, está vindo por aí. Ela ficou mais conhecida por Memórias de Adriano, que ela publicou em 1951, e em 1968 ela lançou uma obra que é considerada muito importante, que é A Obra em Negro. Em 1939 ela se mudou para os Estados Unidos, onde morou o resto da vida, e por muitos anos ela teve um relacionamento com uma mulher. Aparentemente ela era bissexual, não fala se foi casada, se teve filhos, acho que não. Ela sempre manteve o nome do pai. Yorsener é um anagrama. Já que eu anotei isso, meu Deus. Assim. Seu nome Yorsener é um anagrama. Anagrama é quando a gente brinca com as letras de uma palavra e tira do lugar, transformando em outra palavra usando as mesmas letras. Ela fez isso com o nome do pai dela, que se chamava Caincourt, e ela modificou para Yorsener. E ela então teve um relacionamento com uma mulher em Nova York, que era professora de literatura inglesa. As duas viveram juntas até 1979. Essa relação durou décadas e décadas e décadas. Pelo visto, foi o grande amor da Marguerite. Ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Francesa de Letras em 1980, fato que me chocou. Apenas em 1980 eles receberam uma mulher na Academia de Letras. Esse prefácio aqui, que é o que a gente vai ver hoje, gente, só esse prefácio é uma explosão de estética. Essa mulher era incapaz de escrever uma frase que não fosse, assim, ricamente ilustrada pela estética. Ela é maravilhosa mesmo. Eu acho que fizemos uma excelente escolha. Eu sugerindo e vocês elegendo. Porque, assim, incrível. Eu só li o prefácio. Eu estou procurando não ler, não trapacear, não ler nem uma paginazinha a mais do que as 30 por mês, né? No caso, o prefácio tem bem menos que 30, é bem pequenininho. Mas, assim, foi só o que eu li, o prefácio. Gente, que beleza, que coisa, que estética, que tessitura, que tudo. Essa mulher, ela é maravilhosa mesmo. O Golpe de Misericórdia é um curto romance que se insere na esteira da guerra de 1914, né, na Primeira Guerra Mundial, e também na Revolução Russa. Isso é dito pela própria Marguerite, que escreveu esse prefácio em 30 de março de 1962, não dá para enxergar, quando ela já morava nos Estados Unidos há décadas, né? Então ela deve ter escrito esse prefácio para uma outra edição. O assunto está ao mesmo tempo próximo e longe de nós. Né? Longe porque isso foi escrito lá entre 1910 e 1918. E perto porque, segundo ela, ele descreve o assunto, descreve a mesma coisa em que fomos e estamos cada vez mais mergulhados. Ela está falando das sangrentas guerras que permeiam a humanidade. Essa história, que é um triângulo amoroso entre dois homens e uma mulher, se passa em um pequeno país báltico, que por enquanto ela não diz que país é esse, não sei nem se ela vai dizer. Ela designou o lugarejo desse país como Kratovice, e ela é extremamente vaga nesse prefácio. Nós não sabemos direito quem é quem ou onde estamos, né? Ela só diz que foi num país báltico, também não diz que guerra é essa, mas esses países vivem em guerra, né? Então ela fala, estamos cada vez mais mergulhados, quer dizer, continua cada vez mais atual. E que o livro se inspira numa ocorrência autêntica. Os três personagens aqui descritos realmente existiram: Eric, Sofia e Conrad. Ela modificou um pouquinho o nome da Sofia, porque ela transformou Sofia em Sophie. E, deixa eu ver onde eu... E tirou o acento do Eric. Eric, no original, tinha acento no E. E ela diz, a aventura me comoveu como espero que venha a comover o leitor.
Além disso, e do ponto de vista exclusivamente literário, pareceu-me conter em si todos os elementos do estilo trágico. O tempo todo ela dá a entender que a coisa não vai terminar bem. E ela diz que é uma história de paixão e que nenhuma paixão digna desse nome acaba bem. E que ele insere em si pouquíssimas páginas para que isso faça uma analogia com o fato de serem poucas personagens, uma ação única e contínua, há apenas um capítulo, não há capítulos nem capítulos numerados, ele não é dividido em capítulos, é um texto único. Tudo isso para dizer que a coisa é falada de chofre, de um golpe só. E ela ainda fala que um dos personagens é lúcido o suficiente para tentar se conhecer e formar um juízo de si mesmo. É uma narrativa na primeira pessoa e ela dá a entender que quem vai nos contar essa história é o personagem Eric. Ela também deixa muito claro que Eric é irmão de Sofia, ou Sophie. E aí eu fiquei em dúvida se a relação deles é incestuosa e Sophie tem um relacionamento tanto com seu irmão como com Conrad, ou se na verdade é Conrad que tem um relacionamento tanto com Eric como com Sophie. Porque lá pelas tantas ela fala que Eric ama Conrad apaixonadamente. Dando à atualidade de ontem esse recuo no espaço quase equivalente ao distanciamento no tempo. Tempo e espaço aqui se confundem. Ela é tão artística na sua literatura que ela consegue fazer isso. Tempo e espaço aqui transformam-se em uma coisa una. Os sangrentos episódios de uma guerra civil e o vago fundo vermelho de uma história de amor são os elementos que servem de pano de fundo para essa história. Mas ela também nos diz, em um certo momento, que ela está mais preocupada com a verdade psicológica do livro do que com os fatos históricos. Embora, numa curta biografia que eu li sobre a autora, na verdade nem é biografia, né? Uma página, aqui bem no finalzinho, diz que ela era extremamente perfeccionista com os seus livros e com a certidão histórica. A coisa tinha que ser verdadeira mesmo. Marguerite Yourcenar era muito verdadeira. E ela fala sobre isso. Golpe de misericórdia corresponde às lembranças da pessoa que contou a ela a história. Essa história foi contada a ela por uma pessoa que não aparece na trama. Ou se aparece, ela deu a entender que não aparece. Que é uma pessoa nada a ver, que contou para ela a trama e que ela procurou rebuscar o mínimo possível. Ela fez poucas mudanças. O relato vai escrito na primeira pessoa e posto na boca do personagem principal. Processo a que recorri com frequência porque elimina da obra o ponto de vista do autor. Eu passei a ver a primeira pessoa com outros olhos, porque, sinceramente, eu prefiro a terceira pessoa, mas aqui ela se justifica muito bem. Ó. Permite mostrar um ser humano que enfrenta sua existência, tentando, com maior ou menor honestidade, explicá-la e, antes de tudo, revivê-la. Ela também dá a entender que Eric, eu não tenho muita certeza se é Eric o narrador, mas ela dá a entender que sim, que ele não é um narrador confiável. Ele tem o defeito de exigir, antes de tudo, a colaboração do leitor, pois obriga-o a recompor os acontecimentos e os seres vistos através do personagem que diz eu, como objetos vistos através da água. Né? Ou seja, não há uma certeza daquilo que está sendo narrado nesse livro, que ela descreve o tempo todo nesse prefácio como uma tragédia. Não há esperanças. E aqui ela diz que se o leitor for desavisado, se ele for desatento, se ele não perceber as coisas, ele vai achar que Eric é um sádico, mas não é. Ele é um homem decidido a enfrentar de olhos abertos suas atrocidades. E ela diz que uma fera, de modo algum, tem a consciência atormentada por seus atos. É como bem se imagina nas relações complexas de amor e de ódio que mais se nota esse desvio entre a imagem que o narrador traça de si mesmo e o que ele realmente é.
nas nossas relações de amor e de ódio, nós muitas vezes nos esquivamos, conscientemente ou não, daquilo que realmente somos. Para além da história da jovem, que é Sofia, ou Sophie, que se oferece, ela se oferece a um deles, não sei quem, acho que é os dois, e do rapaz que se recusa, o assunto central desse livro é, antes de tudo, a comunidade e a solidariedade de destino entre três seres humanos submetidos às mesmas privações e aos mesmos perigos. Ela provavelmente está falando da guerra e também da relação um tanto quanto estranha. Né? Temos aqui homoafetividade, em 1910, é um choque para a sociedade. E incesto nem se fala, né? É um tapa na nossa percepção cultural das coisas. Nós não aceitamos isso de forma alguma. Então, esse livro é um livro que promete. Eu não sei, eu acho que é um livro pesado. Não sei se eu não estou colocando muita expectativa, mas eu amei o prefácio. Vamos ver se eu vou continuar amando, né? O livro, ela diz, inspira-se em uma ocorrência autêntica. Os três personagens permaneceram quase os mesmos. Ela modificou muito pouco. Nosso próximo encontro, gente linda, para falarmos sobre Marguerite Yourcenar em O Golpe de Misericórdia, será no dia 11 de agosto. Ele vai se iniciar com a seguinte frase, isso para quem tem Kindle é importante. Eram 5 da manhã. É ali que você começa. Eram 5 da manhã. É o começo da narrativa mesmo, não tem como se perder. E aí você vai terminar em ela se achou perdida pela audácia. É assim que terminam as 30 primeiras páginas. A gente vai sempre de 30 em 30. A gente se vê novamente no dia 11 de agosto para falarmos sobre Golpe de Misericórdia. Na semana que vem, dia 21 de julho, nós nos encontraremos aqui novamente para falarmos sobre o livro do mês, Minha Vida, estrelando Dara Falcon. Um beijo no coração de todo mundo e uma semana maravilhosa.